É, hora do Mão A. Uma pobre órfã é na verdade a princesa perdida. Ela nasceu como a primeira filha da sua mãe, mas depois de morrer com 5 anos, ela nasceu de novo como a sua segunda filha. Mais tarde sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 7 anos, e ela sai em uma jornada para cumprir o último desejo que ela deixou para trás. Mas no meio da jornada ela conhece um homem misterioso, com um cabelo rosa parecido com o seu. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje Eu Nasci como a Segunda Filha, e espero que aproveite. A história começa com uma atmosfera sombria emanando da casa de Serene. Ela não pode fazer nada além de assistir, enquanto a vida se esvai lentamente de sua amada mãe, Ariel. Mesmo em seus últimos momentos, Ariel só deseja garantir a segurança de sua filha, que tinha apenas 7 anos. O amor de uma mãe é realmente incomparável. Com um gesto fraco, ela lembra Serene do papel que ela deixou para trás. Mas o tempo não estava a favor de Ariel hoje, já que ela sucumbe à sua condição. Ela diz a Serene para partir assim que ela morrer, e lágrimas se formam nos olhos de Serene, enquanto ela ouve os últimos pedidos de sua mãe. Logo Serene percebe que o coração de sua mãe parou, e com o último beijo na sua testa, Serene honra o pedido de sua mãe, deixando a casa imediatamente. Enquanto foge, Serene relembra todas as memórias calorosas que compartilhou com sua mãe. Mal sabia Ariel que Serena é tanto a sua primeira quanto a sua segunda filha. Acontece que Ariel era mãe de 2 filhas, mas uma terrível doença tomou sua primeira filha, e Ariel chorou ao perceber que sua criança não estava mais viva. Quando Ariel teve sua segunda filha, ela não sabia que ela era sua primeira e falecida filha, agora renascida em uma nova vida. Ariel deve ter sido uma mulher muito bondosa para que o universo lhe abençoasse com uma segunda chance de amar sua própria filha. Serene então veste seu casaco, e pega o papel que sua mãe deixou para ela antes de morrer. Antes de sua morte, Ariel lançou um feitiço no papel para que Serene o siga. O papel leva Serene a uma floresta, mas a nevasca e sua própria dor lhe superam. De repente, um homem em um manto de inverno e capuz esbarra em Serene na floresta e oferece sua ajuda. Ela retruca rapidamente que não tem meios para despesas médicas, mas o homem lhe protege do frio e a leva em segurança. Serene questiona sua bondade, pois sua mãe sempre lhe disse para ter cuidado com estranhos. Ao ouvir isso, o homem tranquiliza Serene, dizendo que só não quer ver outra pessoa morrer hoje, muito menos uma criança. Pelo visto, ele testemunhou alguém morrer pouco antes de encontrar Serene. Viajar em meio a uma nevasca deve ter sido extremamente difícil para ela, e ao acordar, ela percebe que poderia ter sido sequestrada sob o pretexto de ajuda. De repente, ela se lembra daquilo que sua mãe lhe avisou. Ariel costumava dizer à filha para não deixar ninguém saber sobre seu cabelo rosa, pois as pessoas podem querer levá-la e prejudicá-la se descobrirem. De repente, o homem entra no quarto e Serene começa a chorar com toda a força de uma criança. Serene tenta detê-lo, chorando e implorando para que o homem não lhe venda por causa de seu cabelo rosa. Assombrado ao ouvir isso, o homem pede que a criança se acalme. Então ele gesticula para ela relaxar e olhar para ele. Serene faz o que é pedido, e seus olhos ficam encantados ao vê-lo, já que também tem cabelo rosa. Então o homem pergunta a Serene se o nome de sua mãe é Ariel. Os olhos de Serene se arregalam, ouvindo ele dizer o nome de sua mãe. Embora ela não responda diretamente, sua reação já fornece resposta suficiente, e vendo o rosto dela ao ouvir o nome, o homem confirma sua suspeita. Ele puxa Serene para um grande e caloroso abraço e lhe conforta. Quando ele se afasta, ele explica que seu nome é Edwin Leeson. Então, Edwin revela que ele é seu pai. O cabelo rosa meio que entregou, e então ele admite que procurou por Serene e Ariel por anos. Ela pode não acreditar agora, mas ele espera que em breve eles possam se conhecer melhor, em uma situação mais favorável. Um olhar vazio e curioso aparece no rosto da menina. Ela frequentemente pensava em encontrar seu pai, questionando por que ele nunca esteve presente. Parte dela quer culpá-lo por sua ausência, mas agora, ela se vê incapaz de dizer qualquer palavra. O homem na sua frente carrega tanta dor que parece que mal consegue respirar, como se tivesse passado pela mesma dor que ela. Então, Serene fala que acredita em Edwin, que tem seus olhos iluminados ao ouvir essas preciosas palavras de sua filha. Ele acaricia Serene docemente, como se estivesse alisando um bebê. Mais tarde, Edwin e Serene deixam o edifício em que se refugiaram. Ela percebe que Edwin lhe levou de volta à vila onde ela e sua mãe passaram seus últimos momentos juntas. Edwin logo lhe diz que moveu Ariel para um lugar mais confortável, onde ela pode descansar. À medida que avançam pela vila, um homem caminha ao lado de Edwin e lhe chama de Vossa Majestade. Edwin se apressa, e confirma que a criança Serene é a princesa. Dentro da carruagem, tudo em que Serene consegue pensar é no homem se dirigindo a ele como Vossa Majestade. Serene se lembra de repente de sua mãe contando que o imperador tinha 3 filhos aterrorizantes. Talvez sua mãe fosse a concubina plebeia favorecida pelo imperador. Mas isso não pode estar certo, já que em suas lembranças sendo a primeira filha, ela tem certeza de que sua mãe não era uma plebeia. Mas por que sua mãe fugiu e viveu uma vida comum quando ficou grávida pela segunda vez? Serene desenvolve uma teoria,
e talvez o pai de sua vida passada e de sua vida presente sejam pessoas diferentes. Se sua mãe realmente é uma concubina, isso significaria que ela seria uma criança ilegítima, e os filhos do imperador a odiariam. Milhões de perguntas atormentam a mente infantil de Serene. Tudo o que ela consegue pensar é que fará o seu melhor para se fazer discreta no presente, e talvez assim eles não a expulsem e lhe deixem sozinha. Mas logo ela se rende e adormece. Chegando no palácio, outro rapaz de cabelos rosas se aproxima da carruagem. Quando ele abre a porta, ele encontra Serene adormecida nos braços de alguém. Mesmo enquanto Serene dorme profundamente, ela reconhece que é uma voz desconhecida falando. Ela estava tão preocupada ultimamente, que mesmo em seu sono ela ainda tentava entender seus arredores. Atualmente, o príncipe herdeiro está conversando com seu pai, o imperador, enquanto Serene dorme em seus braços. Enquanto eles dois conversam, memórias dela e Ariel são lembradas nos sonhos de Serene, e ela relembra as memórias delas duas ao longo das estações. Ainda não faz muito tempo desde a partida de sua mãe, mas ela já sente uma falta terrível dela. Ela acredita que apenas sua mãe poderia lhe amar incondicionalmente, sendo apenas elas contra o mundo. Mas Ariel também sempre lembrava Serene de que existiam pessoas lá fora que a amam e se importam com ela. À medida que seu sonho se desfaz lentamente, Serene começa a acordar de seu sono. Quando ela se vê de frente para uma versão menor e severa de seu pai, ela agarra firme o manto de Edwin e o puxa para perto. Seu irmão certamente herdou o charme dele. Então Edwin apresenta Serene a seu irmão mais velho, e imediatamente seus olhos se arregalam com a notícia. Ela se pergunta se ele já a odeia, e por que ele parecia ser tão frio. Eles trocam olhares, mas quando seu irmão estende a mão para ela, Serene recua. Sua imaginação sugere que ele já está irritado com ela, mas suas preocupações são rapidamente dissipadas quando percebe que seu irmão mais velho está alisando seu cabelo. Ele se apresenta como Theo Uriel Lison, seu irmão mais velho. O garoto irradiava uma aura tão brilhante e genuína, que fez Serene se sentir muito amada. Talvez sua gentileza significava que ela tinha causado uma boa impressão. À medida que os três caminham em direção ao palácio, uma comitiva os saúda. Entre eles estão dois outros irmãos de Serene, e que compartilham os mesmos cabelos rosa. Segundo Theo, eles também estavam ansiosos para conhecer sua irmã. Com muito entusiasmo, os outros eles apresentam rapidamente. Lorraine, a segunda mais velha, e Triel, o mais jovem de seus irmãos. Serene se esforça para se apresentar da melhor forma possível, e em uma tentativa encantadora, ela diz a eles que seu nome é Serene. Ao ouvir a voz dela pela primeira vez, os três irmãos se derretem com sua fofura. Eles se reúnem em torno de Serene e mimam sua irmã recém-conhecida. Parece muito surreal para eles serem abençoados com uma irmã mais nova tão adorável. Mais tarde Edwin carrega Serene para dentro do palácio, para descansar adequadamente da longa viagem. Enquanto seu pai a carrega, Serene dá uma espiada em seus irmãos mais velhos, e todos eles lhe olham encantados. Enquanto isso, os três pausam para admirar sua irmãzinha. É seguro dizer que os três simplesmente já adoram Serene. No dia seguinte, todos eles se reúnem em torno de Serene enquanto começam a manhã. Quando todos se sentam à mesa de jantar, Serene se interessa por uma cadeira fofinha ao lado de seus irmãos. Vendo que Serene se sentiu alegre com a cadeira, Theo promete que lhe daria uma cadeira maior e mais macia. Triel rapidamente se torna competitivo, e ele também oferece enviar a Serene uma cama fofinha para que ela aproveite. A essa altura, Theo e Triel se encaram em desafio, competindo para agradar Serene. Não querendo que seus irmãos brigassem, Serene interrompe e agradece a todos pela bondade, e os dois interrompem sua disputa para ouvir Serene. Theo suaviza sua expressão, e Triel não consegue evitar chorar ao perceber o quão fofa sua irmãzinha realmente era. Serene pode ser a princesa do Império, mas ela também é ainda mais a pequena princesa de sua família. Mais tarde naquele dia, Edwin chama um médico para examinar a condição de Serene. Durante o exame, Serene admite que normalmente ela só conseguia comer uma vez por dia, talvez duas. Um silêncio ensurdecedor toma conta da sala depois que Serene fala de suas condições antes de chegar ao palácio. Eles devem ter se sentido muito mal pelo que Serene teve que passar, e todos eles tentam amenizar a situação, focando no fato de que Serene não tem doenças críticas. Com um olhar cuidadoso, Edwin tranquiliza Serene de que ela ficará bem daqui para frente. De volta ao seu quarto, a atendente veste a princesa para o jantar com sua família. Sem seus irmãos agora, ela aproveita esse tempo para pensar sobre o quanto sua vida mudou rápido. Depois da morte de sua mãe, Serene sentiu como se fosse o fim do mundo, mas agora, mesmo estando em um lugar desconhecido e com pessoas novas, ela se sente à vontade. Estar cercada pelo calor de todos faz com que ela sinta como se sempre tivesse conhecido esse amor. Quando Serene entra no salão de jantar, todos os três irmãos lhe saúdam entusiasmados. Todos parecem ansiosos para que ela coma logo, sem mencionar que ela está realmente fofa com seu visual. Ver Serene desfrutando de sua comida dá à família um tipo diferente de satisfação. Todos eles parecem querer compensar suas experiências passadas, de ser privada de 3 refeições por dia. Enquanto todos mimam Serene, Edwin entra em pânico de repente,
quando Serene diminui o ritmo e se silencia enquanto mastiga apressada. Ele chama um médico para ajudar ela, pensando que ela poderia estar se engasgando. Serene demora um pouco para falar, e quando fala, ela envolve suas mãozinhas ao redor das de seu pai. Ela esclarece que estava apenas tentando agradecer, mas as palavras não saíam. Ao ver que Serene está bem, Edwin perde sua compostura e cobre seu rosto. Ele pode ser o imperador, mas se preocupar com sua filha ainda é o suficiente para deixá-lo impotente. Serene é a nova alegria de sua família, e todos os 4 membros da realeza sentem uma pontada em seus corações ao ouvir Serene agradecer pelas coisas mais básicas. Edwin se aproxima de sua filha e se ajoelha para ficar no mesmo nível da pequena criança. Com toda a sua sinceridade, ele pede desculpas a Serene por ter que suportar essas condições por tanto tempo. Ele pede desculpas por não conseguir proteger ela e sua mãe. Mas não é como se ele quisesse que tudo isso acontecesse, e lágrimas escorrem pelo rosto dela ao perceber que não era a única sofrendo por sua mãe. Ela entendeu o sentimento de impotência de seu pai, pois ela também sentiu isso depois da morte de sua mãe. Edwin abraça Serene, enquanto ela continua a chorar em seus braços. Os outros 3 ficam emocionados ao verem sua irmã chorando. Mais tarde naquela noite, Theo se junta a seu pai no quarto de Serene para discutir seu passado. Sua irmãzinha é alguém de coração puro, e crescer em meio a toda aquela dor e privação é simplesmente uma das coisas mais cruéis que Theo poderia imaginar. Enquanto os dois discutem, Theo só consegue pensar em proteger Serene. Theo dá um beijo na cabeça de Serene, enquanto promete nunca mais deixá-la sozinha. Ao sair, ele diz a seu pai que se livraria de tudo o que pudesse prejudicar ela. Enquanto Serene dorme, um sonho com sua mãe lhe perturba de novo. O sonho é de memórias de sua vida passada, como a primeira filha de sua mãe. Ao acordar na manhã seguinte, Serene ainda podia sentir a inquietação de seu sonho, como se fosse real. Uma confusão acontece cedo naquela manhã, quando Lorraine acidentalmente fere Serene ao abrir a porta descuidadamente, fazendo ela voar alguns metros para trás. Naturalmente, Edwin e o resto dos príncipes mostram reações indignadas com o incidente, e todos eles parecem querer voltar no tempo, apenas para proteger Serene da porta. Serene percebe que até pequenos incidentes que envolvem ela são levados muito a sério no palácio. Ela sempre pensou que uma criança ilegítima como ela nunca seria amada, então não sabe por que está recebendo todo esse amor de seu pai e seus irmãos. Mas, Serene é grata por todo o cuidado deles, e ela deseja poder retribuir todo o amor e preocupação. Ainda não está provado que ela é uma criança ilegítima, então talvez tenha mais na história dela que se sabe. Mas quem diria que os imperiais passariam a gostar de rosa instantaneamente depois de saber que essa é a cor favorita de Serene? O Palácio Imperial é conhecido pelas belas flores que crescem atrás dele. Então, Lorraine se oferece para levar Serene para ver as flores atrás do palácio. Ao chegar no jardim, Serene se maravilha com a beleza ao redor. Com um olhar curioso, Serene pergunta a Lorraine como pode estar tão quente se nem mesmo é primavera ainda. Ela parece estar ficando mais confortável com seus irmãos, e agora ela já está falando mais que o normal. Os olhos de Lorraine se iluminam com a pergunta de Serene. Ela compartilha com entusiasmo que todo o jardim é mantido por magia, para mantê-lo saudável. À medida que conversam, Lorraine comenta que Serene se parece muito com sua mãe. Ao mencionar sua mãe, o humor de Serene se abate um pouco. Lorraine percebe rapidamente essa mudança de humor repentino, e pergunta o que tem de errado. A questão de ser uma criança ilegítima tem estado na mente de Serene por um bom tempo. Ela sempre se sente culpada por receber tanto amor de todos, então ela se pergunta como Lorraine pode ser tão gentil com ela, mesmo que ela seja ilegítima. Serene conta a Lorraine todas as preocupações que vieram à sua mente recentemente. Essas preocupações têm lhe impedido de interagir com todos. Ver Serene confessar suas preocupações também entristece Lorraine. Em um tom baixo, mas gentil, ela tranquiliza Serene de que tudo isso é um mal-entendido dela. Na verdade, Serene é de linhagem imperial, nascida do imperador e imperatriz. Lorraine enfatiza que ela é tão real e imperial quanto Theo e Triel. Os olhos de Serene se arregalam ouvindo a revelação de Lorraine, mas logo ela tem outro choque, quando Lorraine esclarece que na verdade ela quem era a filha ilegítima. Embora Serene quisesse saber mais, Lorraine não podia contar tudo sobre isso a ela. Com o tempo, seria o próprio imperador que revelaria essas coisas. Então, a conversa entre Serene e Lorraine é interrompida quando Triel aparece no jardim, fazendo o seu melhor para impressionar Serene, mas no final ela acaba sendo conquistada pela magia de Lorraine. Mesmo assim, Serene também reconhece Triel, e lhe chama de irmão. Durante o jantar, Triel se gaba para Theo e Edwin sobre sua conquista, a de ser chamado de irmão por Serene, o que realmente deixa Theo e Edwin com ciúmes de Triel. Ele realmente está aproveitando seus direitos de se gabar, e no final, todos compartilham boas risadas sobre a experiência. Em certo ponto, essa interação faz com que ele se lembre de uma memória de tempos atrás. No mesmo jardim, Theo chama seu pai para vir rápido e grita para que ele se apresse. Assim que Edwin chega, Theo compartilha animado que Lorraine acabou de chamá-lo de irmão. A lua brilha forte no céu, enquanto a noite cai sobre o dia.
Serene se retira para seu quarto à noite, onde é banhada em elogios pelas damas de companhia. Não é incomum as elas fofocarem, então, Serene acaba ouvindo alguns rumores aqui e ali, uma cortesia das criadas que não se atentam à altura de suas vozes. Essa noite, a fofoca do palácio é sobre os irmãos de Serene. Elas notaram que os irmãos se comprometeram totalmente a assumir seus papéis como protetores de Serene, e todos acham encantador como os príncipes agora se concentram em sua nova irmãzinha. Na manhã seguinte, Edwin expressa sua preocupação com Serene dormindo sozinha em um quarto, então, novos arranjos de dormir são feitos para que ela durma nos aposentos do imperador. Vendo os olhos de seu pai, Serene não pode deixar de concordar com a situação. A última coisa que ela quer é que seu pai se preocupe com ela toda noite. Embora Serene esteja em um quarto seguro, os sonhos de seu passado ainda assombram seu sono. Dessa vez, seu sonho mostra uma memória diferente de seu passado. Sua mãe grita com seu pai, sobre uma maldição sendo transmitida. Quando ela acorda de seu sonho, sua expressão entristece ao perceber o quanto seus pais estavam sofrendo por causa dela. Ela ainda não entende bem os sonhos, e quer desvendar toda a verdade agora mesmo. Nessa manhã, Theo notou o silêncio incomum de Serene. Preocupado com sua irmã, ele pergunta se os novos arranjos de dormir tinham perturbado seu sono. Serene tranquiliza seu irmão de que está tudo bem, mas durante o café da manhã, ela nota os olhares estranhos que seus irmãos dão a seu pai. Talvez eles estavam com ciúmes de Serena passar mais tempo com ele. Naquela noite, Serene tem um pesadelo que lhe deixa se sentindo indefesa. Embora fosse um sonho, ela podia sentir a dor que experimentou em sua vida passada à medida que a doença se espalhava por seu corpo. Tudo parece doer em seus sonhos, e o pior é que parecia que ela podia sentir isso na vida real. Lágrimas rolam pelos seus olhos, enquanto Serene acorda de seu pesadelo. Em seu sonho, seu corpo apodrece, muito parecido ao de sua mãe. Ela estava se sentindo extremamente desconfortável agora, e como se fosse um sinal de seu pai, Edwin acorda de seu sono também. Ter seu pai acordado já era um conforto suficiente para ela, pois os sentimentos de seu sonho são demais para ela suportar sozinha. Para acalmar sua mente, Serene decide iniciar uma conversa com ele, perguntando como era sua mãe do ponto de vista dele. Serene ouve atentamente enquanto Edwin tenta descrever Ariel. Antes dela morrer, Ariel era bonita, forte e estava sempre radiante. Além disso, ela era uma feiticeira muito poderosa, e não havia nenhum feiticeiro no Império melhor que ela. As informações sobre sua mãe parecem interessantes, então Serene deseja saber mais sobre ela, achando sua mãe incrível. Ela diz que não se lembra muito bem das memórias que as duas tiveram em sua vida anterior. Edwin fica surpreso com as palavras de Serene, e então lhe pergunta o que ela se lembrava de sua vida anterior. Ela chora por um momento, pois acha que seu pai pode ficar bravo com ela. Mas logo ele se desculpa e conforta sua filha. Serene então conta a ele o segredo que tem escondido por tanto tempo, suas confusas memórias de sua vida anterior. Ela se lembra de seus pais sofrendo por causa de sua doença, e particularmente, ela conta a história de como encontrou sua mãe de novo na forma de um bebê. Então, ela se desculpa por ter escondido isso de seu pai. Há uma chance de que o que ela acha que se lembra não seja uma vida anterior. Edwin explica que Serene na verdade não renasceu como uma segunda filha. A verdade é que sua mãe usou magia para que o tempo do corpo de Serene voltasse, para antes dela ser amaldiçoada. Então na verdade, Serene é a primeira filha de Edwin e Ariel. Ela deve ter ficado assustada por esconder essas memórias o tempo todo, então ele se desculpa por não ter descoberto antes, e também por esconder a verdade. Naquela época, Ariel disse que não tinha nada para esconder da família, então ele decide contar aos irmãos de Serene sobre o que eles conversaram também. Então Edwin ordena que alguém chame os príncipes imediatamente. Rapidamente, os três mais velhos chegam, com seus rostos cheios de preocupação. Depois de ouvirem a história, Theo entende por que a memória dela estava confusa à medida que ela rejuvenescia, já que sua versão de 5 anos deve ter apagado algumas de suas memórias. Eles concluem que a capacidade de memória de Serene depende de sua idade. Seu irmão então lhe tranquiliza, dizendo que é completamente normal. Agora que eles já conhecem a situação, eles decidem continuar conversando com ela. Mais tarde, Edwin então conta a história sobre Lorraine. Depois de alguns momentos, Lorraine se sente à vontade, sabendo que tem sua família com ela, e ela está pronta para falar da história. A história remonta ao tempo em que Edwin e Ariel se conheceram. Embora ela fosse uma plebeia, ela era uma feiticeira com fortes poderes mágicos. Ele não pôde resistir a se apaixonar por ela, então a cortejou incansavelmente por 2 anos. Edwin continuou sendo rejeitado, mas ainda não desistiu. Eventualmente, Ariel cedeu e eles ficaram juntos no final. Então foi anunciado que ela seria a próxima imperatriz. O povo do Império celebrou seu casamento e propôs um brinde. Com o tempo, Theo, seu primeiro filho, nasceu em felicidade. 1 ano depois, foi descoberta a existência de Lorraine. Edwin é um homem ocupado, mas para Ariel, ele sempre tem tempo. Na época, Ariel revelou a ele um rumor sobre o Marquês Perdon, que tinha trazido uma criança ilegítima para casa, como uma questão de sucessão.
O Marquês Perdon é o único irmão de Edwin, e ele não herdou o cabelo rosa da família imperial. Suas qualidades ficavam para trás em todos os sentidos, então ele não tinha o direito de ascender ao trono. Além disso, ele era um homem perigoso e com ambições sem fim. Depois do casamento, ele enfrentava problemas relacionados à sucessão, já que não conseguia ter filhos há 5 anos. Para Edwin, não importa se seu irmão escolhe uma criança ilegítima como sucessor. Mesmo assim, pensar nos ferimentos emocionais que a criança sofreria com a reação dos nobres é lamentável. Mas a notícia inesperada é que o cabelo da criança é rosa. A notícia de uma criança não imperial com cabelo rosa se tornou valiosa para aqueles que planejavam uma rebelião. Então, Edwin decide se encontrar com seu irmão e conversar com ele. Ele acha interessante que alguém que desprezava crianças ilegítimas acabasse adotando uma. Mas em defesa do Marquês, ele já está na idade de se aposentar, então ter um sucessor torna as coisas mais fáceis. Basicamente, ele está apenas usando a criança para preservar sua posição. Mas graças à falta de confiança em seu irmão, Edwin ordenou que alguém investigasse a correspondência entre o Marquês e a mãe biológica da criança, incluindo seu estado atual e cada movimento de alguém relacionado a eles. Depois de 1 mês de investigação, descobriram que a mãe biológica de Lorraine era empregada do Marquês. Ela deu à luz ao filho dele por engano depois de uma noite juntos. Então, se presumiu que ela morreu graças a um sangramento depois do parto. Edwin suspeita que o Marquês possa liderar uma revolta. Ele sabe que seu irmão não tem cartas suficientes em suas mãos por enquanto, então precisa observar mais. Naquela noite, Edwin pede a opinião de Ariel sobre adotar Lorraine como seu, o que significa que ele o aceitará como membro da família imperial. Ariel concorda sem questionar, já que também quer proteger a pequena. Depois de 5 anos, em preparação para a festa de 7 anos de Tel, notícias surgiram sobre Lorraine. A notícia era que Lorraine, que tinha 6 anos na época, estava sendo atacada por seu pai. Essa era a hora certa para Edwin lidar com o assunto por conta própria, especialmente porque Ariel estava grávida de seu outro filho, e ele não quer que ela se preocupe. Na festa, todos estão parabenizando Tel por seu aniversário. Mais tarde Ariel apresenta Lorraine a seu filho. Ele é apenas 1 ano mais jovem que Tel, mas é muito pequeno. Enquanto isso, Edwin discute o assunto com o Marquês. Ele tomou a decisão de registrar Lorraine como parte da família imperial. Depois de tomar a decisão, Edwin não quer ouvir mais nenhuma opinião de seu irmão. Ele já tinha decidido incluir Lorraine como parte da família, com ou sem o consentimento de seu irmão. Observando o estado atual de Lorraine depois de ser maltratada por seu próprio pai, o Marquês perdeu o direito de ser seu pai. A razão pela qual a criança parece tão magra e lamentável é que o Marquês não consegue criá-lo corretamente. Sua desculpa é que Lorraine tem muitas exigências, e por isso não come muito. Mas Edwin está confiante de que pode cuidar de Lorraine como se fosse sua própria filha. Enquanto isso, os meninos estão conversando. Tel se apresentou a Lorraine, que é muito tímida e não fala muito, e Edwin e o Marquês observaram os dois se dando bem juntos. No Império, ele não conseguia dormir direito porque continuava pensando em Lorraine. Além disso, Ariel o repreendia, porque queria que a criança fosse cuidada sob a proteção da família imperial. No final, Marquês não teve outra escolha senão deixar Edwin prosseguir com sua decisão. Mais tarde, ele anunciou na festa a respeito de um novo membro da família. Lorraine, sobrinha de Edwin, será recebida na família imperial. Além disso, ele lhe deu um novo nome, que é Lorraine Arus Lison. O Marquês não podia acreditar no que estava acontecendo, mas também não podia argumentar. Edwin jurou fazer o seu melhor para dar a Lorraine tanto amor quanto o Marquês dá, além de fazê-la crescer adequadamente. Os irmãos estão fingindo ser gentis um com o outro na frente da multidão, mas no fundo, o Marquês já está tramando sua vingança. Depois, Ariel verifica as crianças, e percebe como Lorraine parecia frágil, sendo óbvio que ela tinha passado sem que ela precisasse observar. Ela então o acolhe na família. Atualmente, Edwin expressa como se sente mal toda vez que pensa no passado, quando Lorraine estava muito doente. Felizmente, agora ele está melhorando aos poucos depois de viver com eles. Além disso, eles desejavam ter uma filha naquela época, até que Serene nasceu. Na verdade, Lorraine estava mais feliz com o nascimento dela, e cuidou muito bem dela quando ela ainda era muito pequena. Naquela época, Ariel perguntou a Lorraine se ele estava tendo dificuldades em cuidar de Serene, mas não, pois ela gostava de cada momento que passavam juntas. A família era muito unida e feliz, então aqueles foram os dias mais preciosos e adoráveis. Mas o Marquês frequentemente entrava e saía do castelo imperial usando o pretexto de Lorraine, e por algum motivo, Edwin sempre o mandava de volta. Quando Serene tinha 5 anos, um incidente ocorreu, com a rebelião do Marquês destruindo os dias felizes da família imperial. Serene chorou para sua mãe enquanto procurava por Lorraine, sentindo saudades dela. Ariel explicou que Lorraine estava praticando magia, então ela não deveria ser perturbada. Mais tarde naquele dia, de repente houve uma tentativa de assassinato. Ariel ficou furiosa, e ao tentar proteger Serene, ela não conseguia sentir a magia do inimigo, então se perguntou que truque ele usou.
Momentos depois, Lorraine chegou com um sorriso no rosto. Ariel sabia que era perigoso, então disse para ele não ir até lá. Mas então ela foi atacada. Continuando a história do que aconteceu naquela época, Ariel conseguiu sobreviver ao ataque, mas Serene foi capturada pelo inimigo. O inimigo lhe ameaçou, dizendo que se ela fizesse algo, sua criança morreria. E assim a família imperial seria condenada à morte, exceto por Lorraine. O inimigo admite que foi instruído a matar a princesa como um exemplo. Mais tarde, Ariel descobre sobre o Mago Negro, e ela sabe que sombras e maldições são habilidades únicas de um Mago Negro. Com isso, ela testemunha o inimigo colocando uma maldição no corpo de Serene. Quando a maldição já estava instaurada no corpo de Serene, ela imediatamente carrega ela em seus braços, depois que o inimigo lhe deixa ir. Além disso, ela ordena que Lorraine fale a Edwin e seus irmãos sobre o que aconteceu. Enquanto isso, na residência do Marquês, ele celebra depois de lidar com a família imperial, pensando que sua nova era tinha começado. Mas ele estava enganado, pois não muito tempo depois, Ariel chega no local do Marquês, os surpreendendo. Eles subestimaram a Imperatriz e seu poder mágico, pois ela conseguiu ver a magia gravada no corpo do inimigo, e assim ela conseguiu rastreá-lo. Provavelmente, ninguém sabe o quão poderosa a Imperatriz realmente é. E graças ao que o Marquês fez com sua filha, Ariel se vinga e incendeia todo lugar. Ela tentou de tudo para quebrar a maldição, mas até o inimigo que a criou não sabe como desfazer a maldição. Passando para seu próximo alvo, o Marquês, ela aponta como ele usa as pessoas como peões, e que agora toda a família Perdon será extinta por sua causa, e Ariel diz a ele que nem seu filho nem sua esposa podem escapar. Pouco tempo depois, Ariel ataca o Marquês. Edwin chega depois, e os dois choram ao ver a situação de Serene. Desde então, Edwin tem procurado por todo o Império uma maneira de quebrar a maldição, mas havia poucos e raros magos, e as pessoas que sabiam de sua existência eram ainda menores. Além disso, rumores de que a princesa carregava a maldição se espalharam pelo mundo, e Edwin queria que aqueles que falam asneiras sobre a princesa fossem punidos. Pouco depois, Edwin recebe notícias dos nobres que pediram um julgamento, com o conteúdo da expulsão da princesa do Império. Ao ouvir isso, o imperador fica realmente irritado, mas como pai e imperador, ele se sente desamparado. Ele vai até o quarto de Serene para verificar como ela está, mas encontra Ariel acordada e preocupada. Edwin continua tranquilizando sua esposa, garantindo que encontrará uma maneira de quebrar a maldição e promete manter Ariel e seus filhos seguros. Mas o sentimento público continua a crescer feroz, e a reação dos nobres se volta contra a família imperial. Com isso, um dia Edwin encontra uma carta da Imperatriz, e descobre que Ariel desapareceu junto com Serene. Depois do dia em que Ariel desapareceu, Edwin procurou por ela em todo o mundo, em qualquer lugar onde as pessoas dissessem ter visto alguém parecido com ela. Mas conforme o tempo passava, seu medo se transformava em saudade. Ele começou a acreditar que ela estava vivendo feliz em algum lugar e continuou procurando por sua esposa. Então, 7 anos se passaram assim. No dia em que ele a encontrou, ele estava voltando para casa sem resultados mais uma vez, mas então ele ouviu a voz dela. Ele viajou como louco na direção de onde sentiu a mana de Ariel, esperando que aquilo não fosse uma alucinação. Quando ele chegou a uma pequena casa, ele viu Serene. Ele chora bastante, enquanto se culpa pelo que aconteceu, mas Serene o tranquiliza dizendo que não foi culpa dele. Mais tarde, ele encontra o diário de Ariel na casa vazia. Com o tempo, a maldição estava tomando conta do corpo de Serene, então ela acabou escolhendo a última opção, ela decidiu transferir a maldição para seu próprio corpo. No presente, Edwin explica a seus filhos que as maldições só funcionam nos vivos, e é por isso que ela usou a própria vida. Enquanto isso, Triel chora ao ouvir a história de seu pai sobre o passado. Além disso, com a mana restante, Ariel reverteu o tempo de Serene e a voltou para o seu corpo antes de ser amaldiçoada, e eles já esperavam que ela descobrisse mais cedo ou mais tarde. Por um momento, os irmãos de Serene pediram desculpas a ela por enganá-la, mas mesmo que todos estejam tristes ou feridos, pelo menos eles passarão por isso juntos, já que são uma família. De tempos em tempos, Edwin ainda não conseguia deixar de se perguntar por que Ariel fez o que tinha que fazer, e só de pensar nela cuidando de sua filha sozinha e com medo, faz seu coração doer. Ele pensa que talvez ele se tivesse desistido quando ela o rejeitou, ela teria vivido uma vida mais feliz. Mas ele se certifica de não perder Serene de novo. Ele protegerá o que Ariel deixou para trás. Ariel realmente escolheu um bom pai para seus filhos. No dia seguinte, Serene brinca pelo castelo. Ela se sente segura e despreocupada, sabendo que há 4 pessoas lhe protegendo. Embora todos estejam bastante ocupados, sua família se certifica de cuidar bem dela, pois estão tendo sua segunda chance com ela. Durante o jantar, Serene se sente triste porque seus irmãos estão atrasados, e ela quer que todos jantem juntos. Aquela era para ser uma ocasião feliz, mas um deles desapareceu. No fim os irmãos de Serene chegaram atrasados para o jantar, mas em defesa de Triel, eles estavam se preparando para uma expedição noturna. Os cavaleiros têm que cuidar de ladrões na fronteira do território, e por isso ficarão fora por um mês.
Ele faz birra por ter que partir por um mês, já que isso significa que ele não poderia ver Serene por muito tempo. Enquanto os outros estão ocupados, Lorraine alimenta Serene enquanto se desculpa pelo atraso. Então eles notam que Serene está procurando algo enquanto franze sua testa. Ela pede por bolo, então os meninos imediatamente ordenam que todo o bolo da cozinha seja servido. E mais tarde naquela noite, ela acaba tendo uma dor de estômago. Ela já está na cama, quando chama pelo pai por conta da dor. Edwin fica preocupado, então chama o médico imperial imediatamente. Ele descobre que Serene está com um resfriado e uma dor de estômago, mas as pessoas têm isso de vez em quando nessa idade, então é completamente normal. Mas Edwin ainda está paranoico, então continua fazendo perguntas. O médico apenas lhe dá alguns medicamentos para ela tomar e melhorar logo, e durante toda a noite ele cuida de Serene. Na manhã seguinte, seus irmãos estão tentando alimentá-la, já que ela não pode tomar medicamentos de estômago vazio. Parece que ela não tem apetite, mas seus irmãos garantem que ela coma bastante mesmo assim. Depois de 3 dias, ela finalmente se recupera graças ao cuidado de seu pai e irmãos. Mesmo que sua família estivesse meio triste por não poder mais mimá-la, eles gostaram de saber que agora ela estava mais saudável. Enquanto eles passavam um tempo de qualidade juntos, Lorraine elogia Serene por ficar mais bonita a cada dia, o que o resto concorda, felizes por verem sua irmãzinha melhorar. Mais tarde naquele dia, Edwin ordena Triel para acompanhar Serene hoje, já que logo ele partirá para sua expedição. Triel fica chateado com ele por zombar de uma criança, especialmente porque ele não vai poder ver o rosto de sua irmãzinha por um mês inteiro. Os dias voaram enquanto ela estava doente, e agora está quase na hora de Triel partir, e Serene se sente triste com isso. Depois de amanhã, ela não o verá por um mês, mas ele lhe garante que voltará forte e rápido. Agora, Serene está ainda mais preocupada, já que ele está chorando enquanto responde a ela. Na manhã seguinte, Triel se prepara para partir para a expedição. Antes de partir, Serene convida ele para uma caminhada juntos assim que ele voltar. Triel se sente motivado para voltar o mais rápido possível para poder ver sua irmãzinha imediatamente. Mas ele se sente bastante assustado, já que acha que a expedição será difícil por algum motivo. De noite, Serene faz perguntas sobre Triel para o pai antes de dormir. Como cavaleiro, Triel ainda é jovem, mas ele certamente se tornará um general mais forte que qualquer cavaleiro. Na verdade, ele é 2 filhos depois de Tel. Ele tem apenas 15 anos, mas parece crescer muito. Isso é provavelmente o que Triel queria quando ainda era jovem, já que ele sempre se esforçava ao máximo e treinava todos os dias. Triel queria crescer rapidamente como Tel e Lorraine, ficando mais forte para poder proteger sua mãe e Serene. Essa memória pareceu como se fosse ontem para Edwin, e Serene decide fazer mais perguntas sobre seus irmãos. Atualmente Tel tem 19 anos, e ele está encarregado dos assuntos governamentais desde que se tornou o príncipe herdeiro, quando tinha 13 anos. Enquanto isso, Lorraine tem 18 anos e estuda magia ao lado dos magos imperiais, sendo o único na família com o dom da magia. E ele também ajuda com o trabalho de Tel e Edwin. E finalmente, sua adorável filha mais nova, Serene, que prefere frutas que doces, e também gosta de passear, apesar de ainda acharem que ela precisa de um esporte mais ativo. Ela percebe que a história está tomando um rumo agora. E de repente ela se sente cansada, então a história termina, e Edwin lhe abraça até que ela adormeça. No dia seguinte, toda a família acompanha Triel até sua partida. Seus irmãos o provocam, mas de uma maneira carinhosa. Edwin também diz para Triel não voltar com ferimentos embaraçosos, enquanto Serene o lembra para não se machucar e se certificar de comer bem. Ela não consegue evitar chorar enquanto lhe abraça, mas Triel a tranquiliza para não se preocupar, garantindo que ele voltará. E assim, todos o observam partir. De volta ao castelo, Edwin e seus filhos tentam confortar Serene. Ela está realmente triste com a partida de Triel, o que acaba deixando os outros com um pouco de ciúmes da reação de Serene. Vendo isso, um dos servos sugere que Serene escreva uma carta se está tão preocupada com seu irmão. Ele certamente gostará disso, e talvez possa até voltar mais rápido depois de ler a carta. Assim que ela ouve isso, Serene começa a escrever imediatamente algo para ele. Mais tarde, o imperador descobre que Serene está escrevendo uma carta para Triel, e sente inveja de seu filho por receber uma carta de sua filhinha antes dele. Pouco depois, seus outros irmãos também descobrem, então eles também ficam com ciúmes. Na verdade, Serene não sabe escrever muito bem, já que as letras são todas onduladas. Então, Edwin se aproveita e sugere que ela escreva uma carta para ele primeiro, como prática. Mas tanto Tel quanto Lorraine percebem o que ele está tentando fazer. Ao mesmo tempo, Serene fica muito envergonhada por causa de sua caligrafia ruim, mas Edwin lhe tranquiliza, dizendo que a parte mais importante de uma carta é o esforço que ela está colocando. Então ela concorda, e decide escrever uma carta para seu pai. Mais tarde ela também faz uma para cada um de seus irmãos, e Serene passa o dia inteiro pensando no que escrever nas cartas. Ela vai ao escritório de seu pai carregando sua carta-teste para ele. Os guardas reais imediatamente pedem uma audiência com Sua Majestade, completamente encantados com a bela Serene.
Então, ainda sem ser chamada de filha, ela pergunta se Serene está do lado de fora, como algum fantasma. Serene entrega sua carta timidamente, e se preocupa se seu pai ficará ocupado com suas cartas. Enquanto seu pai lê, o índice de vergonha da menina aumenta bastante, mas de um jeito adorável. Serene sai para caminhar tentando evitar a situação, mas seu pai lê a carta contendo a frase mais poderosa de sua filha. Na carta tem as palavras mais comoventes que um pai poderia receber. Serene escreveu que o ama, enchendo Edwin de felicidade. Edwin chama sua filha para parar de correr, dizendo a ela o quanto ele a ama também. Além disso, ele não quer que ela conte aos irmãos sobre isso, já que teria sido uma pequena dor de cabeça se eles soubessem. Serene pensou que aquela tarde estava tão quente quanto os braços de seu pai, e então, os dias no palácio passaram lentamente. Já faz uma semana desde que Triel partiu, e as empregadas estão preocupadas, já que o rosto de Serene está mergulhado em tristeza, à espera da carta de Triel. Naquele dia, o grão-duque de Spado visita o palácio com seus filhos. Serene quer cumprimentá-los, já que eles são da mesma idade que ela, mas é exigido pela etiqueta que aqueles de status inferior façam a saudação primeiro. Enquanto pensa no que fazer, Serene parece nervosa demais para receber cumprimentos. De repente, um jovem aparece na frente dela, um garoto muito bonito. Ele faz seus cumprimentos à Sua Alteza Serene, a quem ele descreve como a pequena estrela do Império. Ele então se apresenta como Jay Spado, junto com sua irmã, Lisa Spado. Serene tenta fazer um cumprimento também, embora ainda esteja muito nervosa. Jay está prestes a dizer algo, quando de repente, Lisa corre em direção a Serene com olhos aguçados, ansiosa por algo. Serene agora está ficando mais nervosa com todas as perguntas absurdas de Lisa. Lisa está obcecada pela beleza de Serene, até comparando ela com uma fada ou um anjo. Lisa não está satisfeita com tudo o que está dizendo, e ela entra em mais detalhes, falando como os olhos de Serene brilham como uma folha de grama no orvalho, e até seu cabelo é simplesmente errado para uma palavra humana, questionando de novo sua identidade, e perguntando se ela é uma fada da primavera, não entendendo como essa beleza poderia existir. Jay já está ficando envergonhado no lugar dela, então, ele cobre a boca dela para parar com a frenética exibição de sua obsessão, se desculpando pela falta de etiqueta de Lisa com seus superiores. Serene cobre o rosto, envergonhada por todos os elogios que Lisa fez, e então ela sai correndo deles dois, enquanto sua voz ecoa pelos corredores dizendo que também está feliz por conhecer eles. Logo depois o pai deles chega, e eles falam sobre como conheceram a princesa, e como é estranho que a princesa pareça mais jovem que sua idade. Por outro lado, Lisa só está interessada em estar perto da princesa, e é por isso que ela quer assistir ao chá de Lady Shella, já que Serene também estará lá. Ao contrário dos rumores, Serene superou as expectativas de Jay e despertou seu interesse. Para alguém que é membro da família imperial, Serene é muito transparente com suas emoções. Então ele não deixa de pensar como ela é uma garota interessante. Finalmente chega o chá de Lady Shella, mas a empolgação de Lisa afunda em decepção quando ela descobre que Serene não está presente. O que lhe deixa mais irritada é que todos vieram apenas para bisbilhotar a princesa que desapareceu por anos depois de ser amaldiçoada e de repente reapareceu sem a maldição. Alguns dizem que a maldição se foi por causa do amor de Deus, mas outros dizem que a maldição desapareceu porque a imperatriz tirou sua própria vida em troca de quebrar a maldição de sua filha. Lisa não aguenta mais, então ela se irrita e diz a eles para não falarem pelas costas de alguém. Lady Shella age arrependida por suas palavras, enquanto os outros tentam confortá-la, dizendo que foi Serene quem recusou seu convite. Lady Shella continua agindo como se estivesse tudo bem, e sugere que a princesa pode ter se sentido desconfortável com o lugar, culpando sua criação nas favelas, já que provavelmente ela carece de etiqueta. Enquanto isso, Lisa está tentando se acalmar. Ela está segurando seu último fio de paciência com esses mimados, mas ao ouvir como Lady Shella sugere que talvez a princesa não possa vir por causa da maldição que ainda pode estar em seu corpo, Lisa não aguenta mais. Então, ela bate na sua xícara de chá, e diz a essas princesas que elas podem matar alguém com aquelas suas palavras, especialmente sobre coisas que elas nem sabem. Mais importante ainda, é que ela lembra como é um crime insultar a família imperial de acordo. As expressões de surpresa deles ficam evidentes quando Lisa aponta a maneira como elas falam. Então, Lady Lisa se desconvoca do próximo chá e sai da sala logo depois. Enquanto isso, Serene está na biblioteca, e sua criada lhe avisa que Sua Majestade está chamando por ela. Ela está confusa se trata de seu pai ou de Triel. Ela está esperando que seja Triel, por conta da carta que está esperando há algum tempo. Então, Serene corre com todas as suas forças para ver quem era, mas um homem desconhecido aparece na sua frente, junto de seu pai. Cansada de correr apenas para encontrar um estranho pelo caminho, Serene corre para seu pai e o abraça. De qualquer forma, o homem se apresenta como Spado, o grão-duque de Spado, e pai do jovem príncipe da princesa que Serene conheceu. O GRM Duque veio se desculpar em nome de sua filha, Lady Lisa, pelo desrespeito que ela mostrou para Serene, que em vez disso, educadamente agradeceu a Lady Lisa pelos elogios.
O Grão-Duque não pode deixar de comparar a bondade de Serene com a de sua filha, que pouco tempo atrás o chamou de cabeça de peixe. Edwin conta como tem sorte de ter uma filha que não precisa de amigos porque já tem seu pai, se gabando na cara de Spado de que ele não tem uma filha como Serene. Spado diz a Serene como Jay, seu filho, quer conhecer ela pessoalmente para se desculpar, pois ele não se sentiu à vontade depois dela ir embora. O imperador e o duque trocam farpas como crianças, enquanto Edwin percebe o verdadeiro significado por trás de Spado mencionar seu filho. Eles deveriam se envergonhar pela inocência de Serene. Então, o imperador muda seu humor, dizendo a Serene que ela foi chamada por causa da carta de Triel, e Serene não poderia estar mais feliz com isso. Ao sair da sala depois de se despedir, Edwin e Spado conversam sobre a recente agitação na cerimônia do chá, onde a princesa foi convidada. Dias depois, a neve se acumulou do lado de fora enquanto Serene relembra o momento em que se reuniu com seu pai no inverno. Edwin está junto com seus filhos, e ele traz notícias tristes: Triel desapareceu. Há 3 anos, a mesma notícia chegou ao palácio. Triel havia desaparecido, e passou pela ordem dos Cavaleiros Templários. O imperador ordenou que ampliassem o raio de busca para procurar quaisquer vestígios do príncipe. A operação de busca continuou por 3 dias, mas não obteve resultados. Em uma noite, Theo ouviu um barulho vindo da cozinha, mas quando ele entrou lá, ele viu Triel comendo. Parecia que Triel não sabia o quanto eles estavam preocupados nos últimos 3 dias, porque ele agia como se nada tivesse acontecido. Depois disso, Triel desapareceria e apareceria de repente várias vezes, apesar de nunca ter feito isso na fronteira. Edwin, Theo e Lorraine consolam a pequena princesa, dizendo que ele certamente voltará em segurança. Quando Serene adormece depois de chorar por muito tempo, o imperador e seus filhos falam sobre o status da operação de busca. Triel desapareceu perto da floresta, e aparentemente apagando seus rastros enquanto seguia em frente. Preocupados e irritados, todos estão se perguntando se ele estava evitando as pessoas de propósito. A neve pesada torna ainda mais difícil para eles procurarem por ele, então Lorraine pede a seu pai que se Triel voltar, ele deve lhe dar uma surra. Mas Theo, agora bastante irritado, promete bater em seu irmão por conta própria por fazer Serene se preocupar. No dia seguinte, Serene tenta pensar positivamente, mas seus irmãos pensam o contrário. 3 dias antes do desaparecimento de Triel, a expedição terminou mais cedo, assim como ele queria. Mas do nada Triel disse ao seu vice-capitão que ele não poderia voltar mais cedo. Triel disse de uma forma séria que tinha algo mais naquele lugar. Então ele ordenou ao vice-capitão que liderasse o exército até a vila e esperasse por ele lá. De repente, uma força escura os atingiu. Nesse momento, um garoto apareceu, e Triel se lembrou do trágico evento que afetou sua família anos atrás. O garoto diante dele era um dos magos negros que ele pensava já terem sido exterminados. Então, ele instruiu o vice-capitão que se ele não conseguisse voltar até a meia-noite, eles deveriam ir diretamente para o Palácio Imperial. O garoto parecia ter muita experiência em batalhas, mas Triel não era um cavaleiro comum. Na verdade, ele era o 3º cavaleiro mais forte da família imperial. Então ele perguntou ao Mago Negro sobre as inúmeras pessoas que ele deve ter matado. O Mago Negro foi pego de surpresa, mas se defendendo com raiva, ele desencadeou seu poder sombrio, que deveria consumir qualquer um que entrasse em contato com ele. Mas Triel rapidamente se livrou dele, já que ainda precisava voltar para casa, onde Serene lhe esperava. Naquela manhã, Serene sonha que está em um jardim mágico. De repente, a silhueta de Triel aparece distante dela, dizendo palavras que ela mal consegue ouvir, lhe tranquilizando de que eles se reunirão em breve. O sonho termina, e assim que ela acorda com lágrimas nos olhos, ela corre para a varanda esperando encontrar seu irmão, mas não tem nenhum sinal dele. Com toda a sua miséria e saudade, ela acidentalmente cai da varanda enquanto ela se inclina para a frente, mas por sorte alguém lhe segura. O cheiro do vento que Serene tanto ansiava finalmente está presente. Triel está em casa com um grande sorriso no rosto. No meio das emoções mistas de dela, traição, preocupação e raiva, Triel tenta consolá-la enquanto se desculpa. Para evitar que ela pegue um resfriado, Triel tenta levar Serene para dentro, além de querer saber se seu pai e irmãos estão bravos com ele. Falando no diabo, Edwin aparece dando as boas-vindas a Triel e dizendo que sentiu falta do filho, enquanto estala os dedos, como se alguém estivesse prestes a ser enterrado vivo. Edwin chama Serene, mas Triel se recusa a deixá-la ir parecendo cansado e irritado. Theo chega, e sua presença faz Triel tremer de medo. Apesar dos nervos à flor da pele de Triel, ele até tenta se justificar mostrando o mago das trevas que amarrou para o interrogatório, mas dessa vez Edwin não aceita as explicações dele, aparentemente cansado de suas desculpas. De repente um golpe forte atinge a cabeça do garoto. Theo pergunta a Serene se ele deveria dar uma lição em Triel, e ela, de má vontade, concorda completamente. Antes que Triel possa reclamar, Theo sugere cerrar os dentes e aguentar firme. Eles estavam discutindo seriamente quantos socos dar em Triel. Depois dessa reunião pesada, uma cena típica acontece no palácio. Theo e Lorraine mimam Serene, desembaraçando seu cabelo. De repente, Theo é convocado para um assunto urgente. Depois de um tempo, na masmorra,
O Mago das Trevas lentamente recobra a consciência, e Theo avisa que um castigo lhe aguardará com base em suas respostas, ou então a morte, se ele permanecer em silêncio. Do outro lado, Triel se vê confinado e de castigo em seu quarto graças às suas ações, com seu pai tentando consolá-lo acariciando seu cabelo, lhe garantindo que enquanto ele não estivesse ferido, tudo estava bem. Pensando que agora tudo ficará bem, ele pergunta sobre sua liberdade condicional, tentando parecer o mais piedoso possível. Mas seu pai diz que ele deveria dormir por enquanto, para evitar falar mais besteiras. Na masmorra, começa o interrogatório com o Mago das Sombras, que revela seu nome com Ian, e treme diante do conselho. Segundo sua história, ele fugiu da Torre Maligna querendo pedir ajuda, e foi por essa razão que ele se aproximou da equipe noturna. Edwin pergunta sobre a localização da torre, mas Ian fica com medo, e deseja permanecer na segurança da masmorra. Independentemente de estar dizendo a verdade ou não, eles precisam ver suas memórias, e eles acreditam que o poder desse garoto pode ajudá-los a descobrir como quebrar a maldição. Então, eles convocam Lorraine para ajudar. Mas a razão foge de Lorraine, e seu ódio por Magos das Sombras é tão grande que até uma criança como Ian não é exceção. Na verdade, ela deseja fortemente a destruição deles, mas ainda assim, pelo bem de Serene, ela começa a se infiltrar em suas memórias, descobrindo que a criança estava dizendo a verdade. Ian foi torturado desde os 5 anos de idade, e depois de aprimorar seu poder como Mago das Sombras, ele foi forçado a seguir as ordens da Torre Maligna e matar alguns aldeões. Por causa do selo mágico gravado em seu pescoço, ele não teve escolha senão executar a ordem, ou o selo explodiria. Apesar do frio, ele continuou a esconder seus rastros depois de escapar da Torre Maligna, na esperança de encontrar alguém que pudesse lhe ajudar. Então, quando ele encontrou Triel combatendo bandidos, ele acabou os seguindo. Lorraine destrói seu selo, então os Magos das Trevas na Torre Maligna assumirão que Ian já está morto. Mesmo assim, Lorraine ainda se recusa a tratá-lo. Depois ela visita Serene, que está dormindo profundamente, e acaba admirando sua beleza. De repente, ele se lembra do Mago das Sombras, enquanto continua olhando para sua irmã. O irrita pensar naqueles desgraçados da Torre Maligna gravando aquelas coisas em crianças. Apesar de estar gravado, aquele garoto ainda não foi pego e até conseguiu chegar até o palácio. A natureza de diferentes poderes é a razão pela qual ele pôde se livrar da magia de rastreamento e escapar. Lorraine pensa que uma investigação responderá às suas perguntas, mas por enquanto, ela vai saborear o momento observando sua irmã. Mas Theo entra no quarto e lhe repreende por perturbar o precioso sono de Serene. De repente, Theo percebe algo. Ele se pergunta o que aconteceria se uma pessoa normal olhasse para Serene, e por normal, ele quer dizer alguém que não seja da família. Ele pergunta se ter um adolescente protegendo Serene seria um problema, já que sem dúvidas ele se apaixonaria à primeira vista. Quando Lorraine não entende o que ele está falando, Triel revela que seu pai planeja treinar o Mago das Sombras para se tornar o guardião de Serene. Pensando bastante, Edwin observa o garoto descansando na sala de vigilância. Magos das Trevas causaram uma dor imensurável a Serene, e a presença da criança desencadeia seus pensamentos sobre como a Imperatriz ainda poderia estar viva se não fosse por eles. Edwin cerra o punho de raiva ao lembrar como o passado alterou o destino de sua família. Então, uma solução se forma em sua mente, ele deve eliminar essa ameaça antes que ela roube outra alma querida. Mas quando o garoto chora em seus sonhos, pedindo desculpas a seus pais por ser o único sobrevivente, isso faz Edwin parar, o forçando a confrontar sua humanidade. Olhando para a lua, Edwin sente forte o vazio deixado por Ariel, estando bastante solitário. Enquanto isso, no quarto de Serene, os dois irmãos continuam debatendo sobre as decisões de seu pai. Serene acorda com a comoção deles, fazendo Theo interromper a discussão, já que está tarde e devem preservar o sono de beleza dela. Pela manhã, Lorraine está com um semblante sério, encarando Ian e pensando na sua existência dentro do Palácio Imperial. A rotina diária de Ian envolve treinamento de espada pela manhã sob a orientação do terceiro príncipe, estudos acadêmicos, e lições de etiqueta no tempo restante, além de prática noturna de quebra de maldição com Lorraine, tudo pela pessoa que ele estará protegendo. Lorraine avisa ao garoto sobre as rigorosas expectativas atreladas à proteção de Serene, enfatizando uma vida de agonia se houver erros. Ian aprecia a segurança do palácio, onde não precisa passar fome ou prejudicar ninguém. Além disso, proteger alguém aqui é suficiente para ele. E assim, Triel começa o treinamento de esgrima de Ian. Ele se maravilha com as habilidades excepcionais e o potencial único de Ian, prevendo o que seria do futuro se o garoto ficasse mais forte sem a orientação adequada, e notando que ele certamente pode ser uma ameaça para eles. Ele preferia acabar com o garoto ali mesmo, mas curioso, Triel pergunta a Ian o que ele possui para ele poder confiar a sua irmã. Surpreendido, Ian encara o olhar intenso de Triel, percebendo sua vontade para terminar com ele. Mas o momento tenso se dissipa quando uma voz doce os interrompe. Ian testemunha os olhos ferozes de Triel se suavizarem imediatamente enquanto Serene se aproxima. Perplexo, Ian se pergunta se essa é a pessoa que ele está destinado a proteger. Seus olhos se encontram, e Serene reconhece Ian estando amarrado antes, se perguntando o que mudou agora.
Triel explica o treinamento de Ian como cavaleiro, e Ian fica ainda mais surpreso quando Serene expressa alívio por sua liberdade. Ela estava preocupada com Ian, então Serene o acolhe calorosamente, encorajando seu treinamento e demonstrando sua bondade. Ela também incentiva ele a trabalhar duro para se tornar um cavaleiro incrível como seu irmão. Quando Serene se despede, Triel se torna 10 vezes mais implacável com Ian. Inicialmente, Serene sentia medo pelo fato dele ser um mago das sombras, mas os olhares que as pessoas lançam sobre ele são muito mais assustadores. Então ela pensa que Ian deve ter suportado esses olhares sozinho por muito tempo. Talvez esse seja o motivo para ela se identificar com Ian. De repente, seu pai lhe levanta e pergunta no que ela está pensando. Serene responde imediatamente que está apenas pensando no livro Como Lidar com Pessoas. De repente, o Grão-Duque Espado aparece com seus filhos, o jovem Jay e Lady Lisa. Como uma verdadeira princesa, Serene pede desculpas sobre a última vez. Ela explica que foi a primeira vez que ela encontrava alguém de sua idade, então ela não sabia o que fazer. Mesmo assim, Serene expressa sua gratidão por eles terem vindo. Lisa, sendo uma verdadeira fã de Serene, é incapaz de ignorar a incrível beleza da princesa. Então, Serene se pergunta por que Lady Lisa está usando uma máscara. Mal sabia ela que algumas horas antes de vir ao palácio, Lisa na verdade deveria ficar na mansão, já que ela apenas diminuiria sua dignidade se viesse junto. Mas ela insistiu e prometeu se comportar, então seu pai estabeleceu uma condição: Lisa não deveria dizer nada, já que a princesa poderia ser ferida pelo que saísse de sua boca, então, por isso a máscara. Serene se preocupa que possa ser desconfortável para Lisa usar isso, então ela encontra outra maneira. Ela leva os irmãos ao seu lugar favorito. Chegando lá, Serene convence Lisa a remover sua máscara usando sua autoridade de princesa, apenas para ouvir a voz de Lisa. Finalmente desmascarada, Lisa mostra seu grande afeto por Serene, como se estivesse fazendo uma declaração apaixonada. Se isso continuar, elas certamente se tornarão melhores amigas. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Segunda Filha.